Dando continuidade à história. Jesus voltando. Inspirado pelo espírito Shaolin. Escrito por João Nunes Maia. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1988. A caminho de Emaús. A volta de Jesus depois do Calvário, além de confirmar o que ele dissera aos seus discípulos, deixou na história dos fenômenos um marco como que divino, mostrando que a alma prossegue mesmo depois do túmulo. As vozes dos céus anunciaram: ninguém morrei. Quando o Mestre dos Mestres sentiu a aproximação de graves acontecimentos à sua vida missionária, começou a falar aos seus discípulos que iria ao Pai, mas que não os deixaria órfãos, que enviaria outro Consolador, para que ficasse eternamente com a humanidade. Dava, sempre que achasse conveniente, outros avisos, preparando os seus seguidores, para que o fato não os pegasse desprevenidos. Era consciente do que iria acontecer. A mensagem deveria ser de sacrifício, devido ao tamanho espiritual das tribos da terra. Por enquanto, somente a dor e os sacrifícios têm o poder de despertar nas almas o interesse mais profundo para a vida espiritual, e certamente para o amor que universaliza os sentimentos. Depois do drama da cruz, que atingiu toda a família cristã, depois que as nuvens cobriram toda a Palestina, os corações dos seguidores do Nazareno se entristeceram, restando-lhes uma só esperança: a sua grande promessa de ressurreição. Esperança esta, fio invisível que ligou os céus à terra, que teve e tem o poder de libertar as criaturas, no que concerne à sua felicidade e alegria em todos os momentos. E foi esse fio de luz que alimentou toda a família do Messias, que a ligou pelo coração, fazendo da fé uma segurança para a verdadeira vida. Jerusalém dormia na indiferença. Os políticos e sacerdotes, os romanos e os fariseus, pertinazes na busca do ouro e posições de mando, regalaram-se e festejaram os acontecimentos que os livrou de um profeta, que poderia impedi-los na profissão do roubo e das matanças, do jogo nos templos que era como que oração, na simplicidade dos povos. Sacrifícios humanos e de animais, permanentemente eram feitos, para agradar a um Deus cujo coração no amor desconheciam a legitimidade. Mas não foi somente a terra dos profetas que ficou de luto. Pelo comando que reconhecemos ter o Cristo de Deus sobre a terra, foi toda ela que chorou a expulsão do divino amigo, que desceu para andar com os homens lado a lado, e ensiná-los a viver bem, exemplificando toda a bondade. Trouxe-nos o esquema do verdadeiro amor, e viveu essa virtude singular. Mostrou o valor da fraternidade entre os povos, e os seus passos junto às multidões demonstraram a sua vivência, em clima de amizade. Falou da compaixão das criaturas sofredoras nas suas bem-aventuranças, e curou milhares delas pela imposição das suas mãos santas. Disse que voltaria depois do túmulo e voltou quantas vezes foram necessárias. Não se esqueceu da promessa do Consolador, enviando no momento exato, uma filosofia de vida que explica todos os fenômenos da própria existência, e ainda prova e comprova tudo o que ele tinha dito aos seus discípulos. A esperança cresceu, o céu se abriu e as almas voltaram dos planos espirituais para viver e conviver com os homens, como é da lei. Passaram-se quase 2000 anos. A nossa fome de Cristo é muito maior agora, por reconhecermos a sua presença em nossos corações, em nossas vidas. A terra geme sob o peso das suas provas, e os espíritos nela estagiados sentem as provações que provocaram no passado, mas a piedade do Mestre é imensurável. O seu amor ultrapassa as razões em conjunto, porque ele ama até mesmo, e muito mais, aos que desconhecem seu valor, ante a direção do planeta. E de nosso dever confiar em Deus e na sua presença, e abrir os corações para que ele possa fazer morada no centro de nossas vidas. A mensagem de Jesus Cristo não está somente nos livros que chamais sagrados, ela está viva, vibrando na própria natureza. Quem já abriu os olhos para o entendimento, que entenda. Quem já libertou os ouvidos, que ouça, porque o Cristo está conosco sempre. Já tinha caído a tarde do terceiro dia da ressurreição. Chegara aos ouvidos dos companheiros do Mestre que o túmulo estava vazio e que ele desaparecera. E quando alguém lhes disse que fora Maria de Magdala a primeira que teve a visão do Divino Senhor, esfriaram-se os seus corações, por situarem essa mulher como de má vida. A lei não dava oportunidade de a mulher recompor seu mundo íntimo,
e não compreendia os motivos da sua liberdade no campo dos sentimentos, na efervescência da carne. Como explicar esse fenômeno? Como fazê-los entender os conflitos de um coração que procurava o amor verdadeiro? Somente o Mestre entendia e poderia ajudá-la, como o fez na casa de Simão, com certa reverência. Somente Jesus podia compreendê-la, como compreendeu, rasgando o véu do desconhecido e aparecendo pela primeira vez depois da lápide fria, para Maria, a mulher de Magdala. O ciúme cresceu no meio dos seus seguidores, porque, pela análise deles, o Mestre deveria ressurgir em primeiro lugar, frente aos seus amados companheiros das primeiras horas, e não frente a uma mulher que era conhecida como de má vida, nos bastidores da Galileia. No entanto, ele já dissera, que o amor cobre as multidões dos pecados, e que o amor faz acender o sol nos corações que amam. Dois dos companheiros do Mestre, mais afoitos, combinaram entre si e partiram de Jerusalém para Emaús, aldeia próxima à Cidade Santa, da qual distava uns 11 quilômetros. Eram Cleopas e Judas Tadeu. Dali, se fosse o caso, poderiam romper para Lida e depois para o porto de Jope, no mar Mediterrâneo. Dificilmente os homens se libertam das dúvidas, mesmo os mais nobres na escala evolutiva. Sempre a razão fornece momentos para certas fraquezas, como aconteceu com Pedro negando o Senhor por 3 vezes, Tomé intentando apalpar as chagas do seu mestre, Tadeu e Cleopas no caminho que os levavam a Emaús. Os dois companheiros dialogavam, assim dizendo: Cleopas, companheiro, chegando hoje o 3º dia, o meu coração se encontra aos saltos. Não tenho paz na mente. Passo horas a olhar para o céu, esperando a volta do nosso mestre, pois entendo que ele deverá surgir das nuvens, e todos constatarem sua chegada triunfal. No entanto, hoje é o último dia para que se possa cumprir esta profecia e já se vai a tarde da maior das nossas esperanças. Toda a família espiritual de Jesus deve estar sofrendo, como nós, a angústia da demora. Se porventura o que ele falou não se cumprir, se nós não soubermos bem interpretar a sua fala, pois dizia muitas coisas por parábolas, erramos ao anunciar por todos os ventos a sua volta. E agora? Certamente que vamos pregar o evangelho de libertação, por onde o destino nos enviar, se as nossas esperanças forem desfeitas. Se não houver ressurreição, poderemos partir de Jope para outras terras, e lá repetir a quem nos possa ouvir, as palavras do Divino Senhor. Que achas deste ideal? As perseguições em Jerusalém vão ser sem conta. Eles têm sede de sangue e fome de carne humana. Cleopas, cismando, respondeu com ponderação: Olha, Tadeu, a nossa amizade é antiga, de muito tempo, e queira Deus que dure para sempre. Conheço a tua disposição como homem de coragem, que não teme tempestades nem o mar, que não teme a política nem os romanos, que és homem de lutas. Mas eu não me sinto disposto para tais empreendimentos como pensas. Falta-me alguma coisa no coração para que eu possa pensar do modo que falas. Sei que não posso ficar em Jerusalém, onde já fui procurado como se busca um criminoso, porque aliei-me com os irmãos de fé, mas ir para o estrangeiro. Sinto-me aterrorizado, por me faltarem muitas experiências se Jesus voltasse como anunciou, certificar-me-ia das verdades do Espírito e certamente estaria completo para todas as ordens de perseguições travadas contra o Evangelho do Senhor. Não sei, Judas, porque o coração ainda bate dentro do meu peito. Estou inquieto com a demora da promessa, mas ainda confio. O nosso mestre nunca falou mentiras, e isso me conforta, no meio do turbilhão de dúvidas que a fraqueza reúne em meus sentimentos. Agora me sinto mais tranquilão, por estar em tua companhia nesta estrada para Emaús e dentro da natureza, onde Deus pode nos confortar sem a intervenção dos homens. Andaram mais um pouco em pleno silêncio, quebrado por Tadeu. Cleopas, meu amigo, eu também confio e muito, na palavra do Divino Senhor, mas vê o que fizeram com ele. O que aconteceu foi uma covardia. Ele foi um cordeiro subindo o monte do sacrifício, e ainda levando o instrumento da sua própria morte sem se queixar, sem blasfemar, sem defender sua inocência, sem exigir, sem violência. Despiram-no, no maior dos sarcasmos. Ele se entregou como vencido, e na ideia dos que disputavam a sua vida santa, ele foi um vencido.
Olhe a fúria dos judeus que tramaram essa falsidade. Os seus acompanhantes devem morrer todos, e morte de cruz. E ainda o nosso mestre foi sacrificado entre dois marginais, como sendo um deles. Surge com isso, em nosso coração, uma revolta. Nós deveríamos pedir justiça, mas, pedir como e a quem? Se abrirmos a boca, seremos lapidados, ainda mais no clima que reina no momento. O mal está organizado e o bem, por fazer. Ele mesmo nos ensinou a não violência, e se o amor é a força vencedora, o nosso melhor caminho é amar, mesmo a esses carrascos que liquidaram o nosso guia, mas não facilitando para eles com a nossa presença. Fugir quando pudermos, porém, trabalhando em favor do bem, que é força de Deus. Cleopas, mais animado com as palavras do seu companheiro, retrucou com mais ânimo: Tadeu. Os destinos dos homens de bem são constrangedores. Bem conheces a vida dos profetas. Quantos foram sacrificados em sua própria terra? Jerusalém é pátria que mata seus próprios filhos, quando estes crescem na utilidade comum. O drama do Calvário foi uma afronta à justiça, retrata a falta de consciência dos homens que comandam o povo. Ainda não sei por que Deus permite tamanha barbaridade. Se eles mataram Jesus, um anjo de bondade, o que farão de nós, almas sem rumo, endividadas com a própria lei? Se não tiveram misericórdia com quem manifestou a luz de Deus, o que farão dos que seguem essa luz? A perseguição de agora em diante vai ser descomunal. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tanto nós, assim como nossos familiares, seremos perseguidos, estropiados e apedrejados em praças públicas. Os sacerdotes estão furiosos, eles acham que somos sementes do Satanás. E acrescentou: há momentos em que a minha consciência me pede para voltar para Jerusalém, e me entregar como sendo também um cordeiro. Se todos fugirem, o que será do Evangelho de Jesus? E os que lá ficaram? A covardia parece que nos acompanha, juntamente com o medo. Onde a nossa confiança? Não foi ele quem disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Covarde é aquele que foge das lutas provocadas pelo amor, e que deve sustentar o bem da humanidade. Tadeu, suspirando de apreensão, olhou os horizontes da terra, e desejou que o sol não se pusesse, antes da alvissareira notícia de que o Cristo ressuscitou. A angústia fez-se presente em sua feição, mas continuou a conversar para distrair seus pensamentos de tristeza, falando compassadamente: Cleopas, nós ainda não compreendemos nada sobre a vida. Eu desejaria compreender o que me falta, principalmente nestes momentos de aflição. Não desejo ser aflito, mas onde buscar a serenidade? Onde buscar a solução daquilo que nos faz sofrer? Todos os caminhos estão fechados, todas as portas se apresentam sem chaves. O próprio ar é interrompido nas minhas narinas, por recusa do coração. Achava eu, que com o poder que Jesus possuía, ninguém tocasse nele principalmente para tirar-lhe a vida. E tudo aconteceu como ele anunciara. Muitos choram, muitos vão morrer de tristeza, muitos ficarão doentes. E qual será o destino do Evangelho, se logo no princípio morrerem seus pregadores? Sentiu algo de esperança no coração, e lembrou-se fortemente de Jesus quando desejou ensinar os discípulos a orar. E falou ao seu companheiro: meu amigo, me vem à mente que a oração é o fio que pode nos ligar ao Mestre. Não podemos nos esquecer da súplica que ele nos ensinou com tanto carinho e amor. E, como gratidão à alma tão pura como a dele, devemos recordar e também encher os nossos corações daquela paz que somente ele pode dar. Esqueçamos os fatos e o mundo em que pisamos, e nos entreguemos ao Senhor, repetindo as suas palavras santas. E semi-cerrando os olhos, os seguidores de Jesus, mesmo andando, oram assim: Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Judas, com os olhos marejados de lágrimas, acrescentou com palavras entrecortadas de emoção: Senhor Jesus.
nosso Mestre de todos os tempos. Não nos deixes cair em novas tentações do medo, da dúvida e da covardia. Abre a nossa mente, para que ela seja o canal do que possa sentir por nós, e nos guia. Senhor, como fizeste ao pisar no solo frio e indiferente dos detratores da tua doutrina de alegria e de vida. Compadece-te de nós, de todos os teus seguidores, que nos sentimos órfãos, sem teto e sem ânimo. Nós mesmos, estes dois filhos do teu coração, estamos acovardados, escapulindo, é o que nos parece, dos deveres, do sacrifício, para que a tua palavra seja eternizada nos corações que sabemos e conhecemos a tua vontade, mas as fraquezas nos desviam do caminho da honestidade, e nos furtam as sementes que semeaste em nossos corações. Apieda-te de nós, seres frágeis que andam por onde os ventos da ignorância determinam. Contudo, Senhor, faça-se a tua vontade e não a nossa. Que o teu amor, se possível, nos anime e nos acorde para os nossos deveres. Chorando, os dois discípulos do Mestre incomparável, abraçaram-se na estrada de Emaús, sob os raios fortes do sol em caminho para o poente, selando seus corações para o que desse e viesse. Uma onda de coragem invadiu seus sentimentos, e eles abriram os olhos já com sorrisos nos lábios, dizendo: Vamos, mas vamos para cumprir os nossos deveres, do modo que nos pedem as nossas consciências. Nisto, já andando completamente agradecidos, separados um do outro por mais ou menos 1 metro de distância, sentiram que alguém chegara de mansinho, dizendo: eles retribuíram a saudação e continuaram a caminhada, as três personagens. E o companheiro recém-chegado fez menção, como que pedindo licença, para entrar na conversa, e sendo recebido cordialmente pelos dois caminheiros, brandamente interrogou: o que é isso que vos preocupa tanto? E à medida que caminhais o assunto se estende, atormentando cada vez mais os corações. Não sei se posso entrar no convívio dos dois companheiros, contudo, desejo compartilhar convosco, para que possais saber que tendes mais um companheiro que, andando, pode também ouvir, e ouvindo, pode ajudar para que se acabem as tribulações. Pelo que sinto, e vejo, conhece a Deus e deveis observar suas leis, e as respeitar no dia a dia. Elas mesmas poderão ajudar-vos no serviço da justiça. Temer é desconfiar, e quem desconfia é como a folha seca ao vento, que sopra para onde quer que seja. As ovelhas, quando largam o seu rebanho, são mais fáceis de serem atacadas por lobos vorazes, e quando todas reunidas, contam com a força do conjunto e fazem desaparecer os agressores. Mas, na verdade vos digo, que em muitos casos, necessário se faz que elas se dividam para que possam entender a verdade, pelos sacrifícios que a fé sustenta. Não deveis vos preocupar com o que tinha de suceder. Quando os acontecimentos estão delineados pela vontade de Deus, estes são lições para o futuro e verdade que instala para a humanidade toda. Deveis confiar no que já sabeis e prosseguir sem tormentos. E os dois caminharam com o amigo, já alegres com a nova fala, sem perceberem que estavam andando com o próprio ressuscitado. E Cleopas, já erguido na sua fé e sustentado na confiança, disse com tranquilidade: é esse o único que porventura desconhece, tendo estado em Jerusalém, o ocorrido há 3 dias. E passaram a explicar todos os acontecimentos. Jesus, sorrindo no meio deles, disse com carinho: filhos, não turbeis o coração por causa do cumprimento das Escrituras. Não nos enche de esperança, sabendo que tudo se cumpriu, do modo que foi dito pelo Messias. Estes acontecimentos são, pois, o céu se manifestando na terra. É a luz espancando as trevas e a paz anunciando a esperança. É o amor vencendo o ódio. Que achais disso tudo? O silêncio se fez dentre eles. Caiu um véu nos olhos e no entendimento dos dois homens de Deus, que não reconheceram Jesus, que tanto conheciam. Não desconfiaram daquela presença divina, e como ela surgiu rapidamente no meio deles. Não atinaram daquele saber nas suas palavras, no gesto ameno, na cordialidade da sua conversa. E continuaram a falar sem constrangimento, dizendo: Cleopas, porventura estás vindo de Jerusalém, por causa dos acontecimentos também? Ou viajas em procura de algo que desconhecemos? Viajas por prazer de andar, ou objetivas a paz de quem encontras nos caminhos, como nós?
Tens uma fala agradável, e nos comove pelo modo como interpretas a vida, e pela tranquilidade que demonstras ter. Jesus, manso e sereno de entendimento, fala novamente com doçura. Venho de outra Jerusalém, que desconheceis por um pouco. Conheço o porquê dai coisas que temais. Se quereis vos libertar dos temores, é de bom grado que conheçais a verdade, que ela vos libertará. O meu desejo é que confieis em Deus sobre todas as coisas e que não vos esqueçais do guia que vos apacenta desde o princípio. Pensais que o mundo é governado pelo mal, e vos enganais completamente. Não existe tal contrário do amor. As leis do Senhor agem constantemente para a paz de todos, e a luz do Criador nunca esquece de clarear todos os caminhos das criaturas. Compete a cada um de nós encontrar Deus no coração, e abrir as portas da inteligência, para que Ele governe e se assente em nossos sentimentos, como justiça e como amor. Fui crucificado entre dois homens fora da lei, e ora ando entre dois que respeitam os mandamentos. Se aqui estou, é por atração e dever de orientar as minhas ovelhas, livrando-as de todo o mal, e fazendo voltar a seus corações a esperança de todas as minhas promessas, de que ninguém todo o meu reino me açoude quando preciso. São legiões de anjos de Deus que me servem, pela vontade do Criador, para que eu possa restabelecer a paz e o entendimento junto ao meu rebanho. Se quereis saber, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou aquele que deveria ressuscitar dentre os mortos, eu sou Jesus de Nazaré, a quem amais, e em cujas palavras confiastes. Só falo a verdade e sou a verdade. Conduzo a todos por bom caminho, porque sou o caminho. Desperto nas minhas ovelhas a vida, porque sou a vida. Se procurais tranquilidade, vinde a mim, que eu sou toda a esperança, e ficarei com todos até a consumação dos séculos. Os dois homens de Deus ferveram de emoção. Reconheceram Jesus, já chegando em Emaús. Quiseram beijar-lhe as vestes, beijar-lhe os pés, tocar-lhe em sinal de gratidão. Entretanto, ele não consentiu. Foi conversando com os dois, com a ternura conhecida dos seus discípulos. Entraram em uma residência de família amiga de Cleopas e Tadeu, e quando na mesa, convidados à ceia, ao partir o pão, confirmaram com toda a certeza, de que estavam verdadeiramente falando com o próprio Jesus de Nazaré, filho de Maria. Muitos se admiram da falta de reconhecimento imediato do Divino Mestre, mas se esquecem da dinâmica do pensamento, da vontade soberana que atua nas mentes menores. Jesus fez-se conhecido quando estava entrando na aldeia, e, ao partir do pão, caiu o véu das vistas e do entendimento dos dois companheiros de apostolado. O rosto do Mestre começou a fulgurar, as suas mãos incandesceram. O seu corpo clareou o ambiente todo, como se o céu tivesse descido naquela simples residência, e o Mestre falou na dimensão que a eles competia escutar, nestes termos: se já não duvidais de que sou o Cristo que vive, se sentieis na ressurreição a única esperança para as vossas vidas, vivei, que eu estou aqui. Alegrai-vos, porque sou o Cristo. Trabalhai, que irai na frente, e não recueis nas provações porque devereis passar por minha causa. Ao serdes injuriados, não façais o mesmo. Se apedrejados, perdoai aos ofensores. Se maltratados, compreendei os ignorantes. Se encarcerados, orai por todos. Se a incompreensão vos desunir, nunca vos esqueçais de fazer o bem onde estiverem, mesmo sozinhos. Deus está presente com aqueles de boa vontade, que não esmorecem no apuro dos sentimentos, porque somente reconheço os meus discípulos por muito se amarem, eis a senha da vida. O meu maior trabalho é ser na companhia de todos, e espero que todos vós me reconheçais como pastor de todo o rebanho que Deus me entregou para pastorear. Nenhuma das minhas ovelhas, que meu Pai me entregou, ficou órfã. Espero que volteis para o rebanho em Jerusalém, e quando a hora soar, deverei dar ordens para vos dividirdes, e muitos dos meus discípulos deverão ser devorados por lobos encarniçados, deverão ser sacrificados como sementes que haverão de nascer, como vidas e mais vidas, para que o Evangelho não fique esquecido. Espero, e isso deve acontecer, que as minhas palavras em espírito e verdade cobram o mundo inteiro, e isso deve começar agora, e na verdade vos digo, que já começou. Eu devo voltar quantas vezes forem necessárias, para que todos me reconheçam, pois falo a verdade.
Eu estou aqui. Eu sou a vida. Não deixeis para amanhã o que vos falo, porque eu já estou indo para Jerusalém, ter com os meus discípulos, confirmando o que eu disse antes do drama do Calvário. Multidões de anjos do Senhor me acompanham, esperando a minha vontade, solidificando a fé nas criaturas que se empenharam na divulgação da boa nova do reino de Deus. Se quereis ser confirmados como meus verdadeiros discípulos, renunciai à vida por minha causa, que é a novamente vos falo, que eu sou a vida. Os dois discípulos quiseram perguntar outras coisas, mas ele desapareceu, como surgiu no meio deles no caminho de Emaús recendendo um perfume no ambiente da casa, que os companheiros do Mestre já conheciam, nutriente das almas e doador de ânimo, na frequência do amor. Os dois homens, renovados em Cristo, não esperaram mais nada, e ao clarão da luz que refletia a claridade branda do sol, se puseram a caminho de Jerusalém, em busca dos outros discípulos que já se encontravam reunidos, pelos anúncios das mulheres que o viram às margens do túmulo, iluminado como o sol, pairando no ar, trazendo as mãos cheias de estrelas, recendendo a fragrâncias celestiais. Simão Pedro e Jesus. Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus de Nazaré, se configurava dentre os demais como o pastor, depois da ascensão de Nosso Senhor. Ele, com a posição que ocupava ante a nova filosofia de redenção humana, percebeu o quanto deveria dar exemplos de serenidade, diante de todos os problemas que haveriam de surgir no seu apostolado. A Boa Nova deveria ocupar lugar de destaque na literatura mundial, mesmo que estivesse nascendo como um ponto minúsculo, na Cidade Santa, pois era a própria voz de Deus anunciada pelas bocas dos profetas renomados de todos os tempos, pelos mais dignos sacerdotes de todos os países. Pedro sentiu em seus ombros pesarem as responsabilidades, porém, no mesmo instante, lembrou-se de que o Mestre dissera que não os deixaria órfãos, que aqueles que perseverassem até o fim, seriam salvos de todas as tribulações e dos caminhos tortuosos. Pedro, em Jerusalém, estava sem lugar. Já era do seu feitio a inquietação, a rapidez de decisões. Era um homem atinrado e desconhecia o medo, não sofria apreensões por ser perseguido pelos detratores da Boa Nova, mas estava impaciente com a espera da ressurreição do seu mestre, e saiu a andar sozinho. Teve a ideia de ir a Betânia, onde assistir a um dos maiores feitos do Divino Amigo, o de fazer Lázaro retornar à vida, e ainda visitar as duas irmãs do agraciado pelos céus, Maria e Marta. Começou a respirar melhor nos caminhos da cidadezinha ao lado do Mar Morto, 3 quilômetros apenas de caminhada. O seu coração generoso pulsou com mais intensidade, e algo por dentro lhe falava de muitas esperanças. Os seus pés calejados, de encontro com o cascalho e por vezes com as terras já pisadas por milhares de transeuntes, fizeram-no esquecer as preocupações e somente o pensamento livre fez criar o ambiente para que o apóstolo pudesse se recompor, no alinho de novas tarefas para a difusão do Evangelho nascente. Betânia, Betânia, nome que jamais será esquecido pela humanidade, onde ocorreu o fenômeno, operado por Jesus, de consciência plena antes de praticá-lo, porque o Mestre, antecipadamente, agradecera ao Senhor ter lhe concedido levantar seu amigo sem vida há dias, e que já cheirava mal. Terra de duas mulheres incomparáveis, figuras inesquecíveis na história do cristianismo, pelo amor e dedicação concedidas ao Cristo, que mais tarde formaram com Lázaro, o lar de Jesus, onde acolhiam os leprosos e velhos sem teto, dedicando-se de corpo e alma à vivência do que receberam de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro entrou em Betânia já renovado nos seus pensamentos, entretanto, um fogo ardia em seu coração. A ressurreição do Mestre, tanto falada pelos profetas antigos e modernos, como pelo próprio Messias. De vez em quando, surgia em sua volumosa cabeça a dúvida: é se não acontecer? Estaremos eliminados. Como explicar ao povo o que deveria acontecer? Quais os argumentos que poderíamos usar? Se o Mestre falou em parábolas, somente ele saberia dizer ao certo. E pensava. Pedro aprumou a vista e enxergou ao lado, um pouco distante, o Monte das Oliveiras, e sentiu uma emoção indescritível no peito musculoso, lembranças agradáveis do Divino Senhor, e as lágrimas desceram por suas faces grosseiras e simples, de maneira a sensibilizar até a atmosfera circundante.
Era o amor saindo do coração, onde a sinceridade se fazia presente. Viu dos lados as tamareiras famosas, as oliveiras sedutoras, figueiras e romeiras saudáveis, onde os ventos brincavam nas folhas, com uma musicalidade que fazia lembrar com intensidade o amigo incomparável, que se fizera ausente, pela vontade daquele que o enviou à terra, para salvar os homens e para dignificar a vida. Simão se lembrava de Betsaída, de sua época de criança, de seus pais e companheiros de infância. Vinha à sua mente, farta de ideias renovadoras, o mar da Galileia, a pesca com seus irmãos e companheiros de trabalho, os peixes sacrificando as suas vidas por imposição dos homens, para alimentá-los. Sentia o cheiro das águas em evoluções, de maneira a clarearem as ondas que se debatiam umas contra as outras. Via o barco na sua cadência sobre as águas, sem faltarem as redes em suas mãos e nas de André, e, por vezes via o céu manchetado de estrelas, a lhes dizer: é hora de descansar. Pedro repassava, em sua mente, os momentos de Cafarnaum, a multidão de pessoas que iam à sua casa em busca do mestre de Nazaré, sua sogra que fora curada pelo toque de amor, do levanta e anda do Senhor, tão conhecido de todos que se curaram. Lembrou-se do cego Bartimeu, em Jericó, e mesmo sem querer, surgiu em sua mente a figura de Maria Madalena, quando a encontrou dentro da sua residência, em diálogos com Jesus. Lembrou-se da sua revolta para com aquela mulher de má vida, e do seu arrependimento, e, no momento, pediu a Deus para abençoá-la. Veio à sua presença mental, o que Maria tinha anunciado da ressurreição de Jesus, ao clarear do terceiro dia, mas ainda duvidava da anunciante. Travava uma conversa consigo mesmo. Por que o mestre não aparecera aos discípulos em primeiro lugar? Por que ela e não eu, seu companheiro de todas as horas? N8 Posso crer. Nem os judeus que o perseguiram poderão encontrar sentido neste anúncio, conhecendo a anunciante, a sua vida e seus afazeres. A dúvida desvia meus sentimentos e altera meu proceder. Sei que Jesus é o Cristo que haveria de vir, que é o Filho de Deus, que é o nosso guia desde a eternidade. Mas devemos ficar atentos diante de falsas notícias. Só depois de muitas comprovações, desde que eu esteja no meio das provas, devo acreditar, porque conheço o meu Mestre. Entrou Pedro em Betânia, cheio de emoções santificantes, e procurou a casa de Lázaro redivivo e suas irmãs, Maria e Marta. Encontrou-os chorando, e isso eles faziam há dias, pela morte de Jesus, crucificado entre dois ladrões. Quando Simão Pedro deu sinal de chegada no casebre humilde de Lázaro, Maria e Marta, uma onda de alegria invadiu os corações. Abraçaram o pescador, e os quatro choraram de alegria. A emoção dissipou as dúvidas e os sentimentos foram de que Cristo vivia para sempre. Simão Pedro olhou demoradamente para Lázaro, e notou que surgia em sua alma sensível, uma dinâmica diferente, um ânimo sem precedentes, por causa da história daquele homem, cheio de chagas que cobriam seu corpo todo, e de como o Mestre o fez tomar a vida, e que ali se encontrava são, como as pessoas que nada sofriam, e avivou em sua mente essa nota de alegria. Isto foi a mão do Mestre que nele operou o milagre. A minha vida está entregue a ele, onde ele estiver. Ressurja dentre os mortos ou não, o Cristo é o nosso guia, é a nossa esperança de viver. Depois de sorver a água fresca que lhe foi oferecida por Maria, falou com emoção: meus filhos, que Deus nos abençoe sempre, e que a paz seja nesta casa, em todos os corações que possam me ouvir. Tivemos notícias recentes por intermédio de Maria de Magdala, de que Jesus ressuscitou. Apareceu a ela e a outras mulheres. Desejo ardentemente que seja verdade, e espero que ele, o nosso Mestre, ressuscite outras vezes em nosso meio. No entanto, a nossa mente exige comprovações, e a dúvida assume o nosso ser. Queria e quero acreditar, mas entre mim e essa verdade, parece surgir um véu que não consigo dissipar dos meus olhos. Respirou profundamente, como parecendo voltar à tristeza antes possuída em seu coração. Quando quis continuar, a família do redivivo não o permitiu. Caíram todos de joelhos no chão batido, piso este que serviu de palco para uma das maiores visitas que ali pisaram, e choraram novamente, porém, desta vez de alegria, ao sentirem nas palavras de Pedro a verdade,
de que realmente Jesus tinha ressurgido dentre os mortos, como tinha prometido antes de subir o Calvário. Abraçaram-se todos, cantando de alegria, e Simão, não entendendo aquele entusiasmo, falou com amargura aos seus amigos: Que estáis pensando? São apenas notícias o que vos falo, e nada mais. Isso não é motivo para tanto júbilo. Mas Lázaro, com o coração enriquecido por tantas bênçãos recebidas do Divino Mestre, ponderou com fé: Pedro, não deves duvidar de nada no que se refere ao Senhor. Ele é todo poder. Ele conhece todos os recursos que podem nos levar à felicidade. Se Ele é o Senhor da vida, certamente que deve viver. Não devemos duvidar de nada do que Ele disse para nós. Eu sirvo de testemunho para os teus olhos, que me viram morto e cheirando mal, com o corpo todo tão tomado de chagas, que somente os cães se aproximavam de mim e me faziam companhia. E, certamente, os abutres me espreitavam. E vê como estou foram as mãos santas do Senhor, foi o seu coração, foi a sua presença divina, que me fez voltar à vida e estar no meio dos meus, te falando como estou. Como não crer na sua ressurreição, onde ele desejar? Sei que vive, e o meu coração me segreda que ele apareceu às mulheres que mencionas. Simão ficou envergonhado com tanta fé, e passou a sentir também o que Lázaro falava com tanta ênfase. Betânia já recebia os últimos raios de sol. As edificações eram quase todas de pedra. As casas, simples, como a simplicidade dos seus moradores. As crianças reuniam-se no pátio da casa de Lázaro, por saberem que ganhavam frutas com mel, e elas cantavam para agradecer as dádivas dos moradores, fato esse que tocou o coração do pescador na mais profunda sensibilidade, lembrando-se fortemente de Jesus, quando disse em sua presença: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se fizer humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E prossegue a sua fala de sabedoria e de amor. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Mateus, capítulo 18, versículo 3 a 5. Pedro, não suportando mais a emoção por tantos sinais, mesmo invisíveis, da presença do seu mestre, sem perceber direito o seu gesto de humildade, ajoelhou-se, chorando, na presença dos 3 irmãos, falando comovido, sem nenhum constrangimento: Mestre incomparável, perdoai minhas faltas. Perdoai meus pensamentos, que devem ainda estar povoando minha cabeça, pelo tanto que pensei de Jerusalém a Betânia. Vós bem sabeis que ainda duvido, isso é uma fraqueza do meu coração. Ajudai-me a vencê-la, mesmo que seja preciso o sacrifício da minha própria vida. Foi bom, foi ótimo eu ter vindo aqui, esta casa abençoada onde pisastes, fazendo Lázaro voltar à vida, onde ensinastes a Marta a escolher a melhor parte, onde presenciei o gesto de amor de Maria, perfumando os vossos pés com nardo puro. Nós estamos querendo, Senhor, escolher a melhor parte na vossa seara. Ajudai-nos nos caminhos por onde deveremos seguir, levando a boa nova do reino, com a palavra e com a vida. Sinto que somente os sacrifícios mais árduos podem soltar o amor do coração. Devo me entregar ao sacrifício, sem esperar a recompensa, porque esta já recebi pela vossa presença divina e humana, de fé e de obras, de caridade e de amor. Fazei de mim o que pretendeis que eu seja, desde quando eu possa ser útil. Nós somos o rebanho e perdemos, pela visibilidade, o pastor. No entanto, Senhor, sabemos que a fé transporta montanhas como dissestes, e aquele que permanecer nas leis até o fim, será salvo. Ajudai-nos, Senhor, a crer na vossa bondade, como a nos certificar de que nunca morreremos, porque o Senhor é a vida para todos nós. Estou em casa desta família que amais com toda a ternura de vosso coração incomparável. Abençoai o Senhor, e trazei as diretrizes para o menor de todos os vossos servos, que estarei convosco, obedecendo às vossas ordens com todas as minhas forças. O ambiente era de pleno contentamento. A oração de Simão Pedro Bar Jonas transformou sua natureza íntima de dúvida, em certeza das promessas da ressurreição, e passou a acreditar no anúncio de Maria Madalena, irradiando no coração uma esperança maior de que Jesus, a qualquer momento, poderia aparecer a ele, Pedro, seu servo menor.
Marta lhe trouxe água para lavar os pés cansados, e pôs a mesa para uma breve refeição, costume da região, de ninguém entrar em um lar em visita, sem participar do alimento da casa. Ela estendeu uma toalha de linho na mesa, cuja alvura convidava a pensamentos puros. A mesa se compunha de variados comestíveis, o pão de trigo com leite e sucos de frutas, mel e tâmaras e outros apetitosos pratos, de sorte a nada ficar devendo aos anseios da fome. Pedro, o mareante da Galiléia, travou uma conversação com a família de Lázaro, como se nada tivesse acontecido em Jerusalém, comentando o poder de Jesus e repetindo muitos dos seus preceitos, que eles desconheciam. Os ventos sopravam brandamente, e um perfume suave aromatizou a atmosfera do lar, como que dizendo, pela fragrância conhecida por Pedro, que Jesus estava presente. Pedro percebeu algo diferente na atmosfera. Sentiu um perfume embriagador, mas pensou que poderia ser das duas moças. No entanto, dir-se-ia que seu coração esperava outra coisa. Um visitante dos céus, que certamente ouvira seus lamentos, e que por misericórdia deveria aparecer em forma daquele que era a vida. E todos, na mesma expectativa de uma visão, ouviram uma voz suave e encantadora, que Pedro, se fosse o caso, daria a vida para ouvir de novo: "A paz seja convosco." Olharam para todos os lados e nada viram. Aguçaram os ouvidos e tornaram a escutar: "A paz vos dou, não como o mundo a dá, mas como vem do meu Pai e do vosso Pai que está nos céus. Eis que estou convosco em todas as tribulações, eis que estou convosco nos sacrifícios, eis que estou convosco no preparo educativo, para que possais pregar a boa nova do reino de Deus, a todas as criaturas que os céus lhes enviarem." Pedro reconheceu a voz do Mestre, e não resistiu à emoção, chorando minutos a fio. E, de joelhos, pediu ao Senhor que continuasse a dizer o que tinha a falar, e que ele precisasse ouvir, para suas próprias diretrizes. Houve pequenos estalos na atmosfera da sala, e Jesus apareceu na cabeceira da mesa, premiando a família que ele tanto amava. A luz era intensa, como se fosse um sol a penetrar no recinto singelo. Todos fecharam os olhos, por não suportá-la, mas o Mestre foi se apagando, na sua prerrogativa de ser humilde, e somente uma branda claridade encantadora circundava seu divino corpo. Os seus dentes pareciam estrelas faiscantes, e a sua palavra era portadora de uma harmonia que o mundo desconhecia. O silêncio dava outro entendimento de silêncio. Era, pois, um clima de eternidade e de emoções espirituais, onde a alegria se eternizava com o amor, a justiça com a misericórdia, e o trabalho com a paz. O Mestre, com uma serenidade indescritível, falou com singeleza: "Simão Pedro, tenho sentido os teus pensamentos, desde os últimos acontecimentos de Jerusalém. Segui os teus passos até aqui, reconheci os teus conflitos, e tive pena de ti. Contudo, na verdade te digo, que o discípulo não deve ter a pretensão de julgar seu mestre, como o mestre não deve abandonar seu discípulo. Nunca menti para aqueles que me seguem, e não houve motivo para desconfianças, quanto à minha ressurreição no terceiro dia. A confiança é uma força que cria condições para o amor, e quem ama se liberta de todas as impurezas da vida envolvida na ignorância. Maria de Magdala teve a prioridade da minha presença, depois do Calvário, porque ela escolheu a melhor parte do meu reino, a de abrir seu coração sensível ao amor, aquele amor que eu vos ensinei a todos. Ela sentiu a fé que o irradiava, e passou a viver essa fé. Ela confiou nas minhas palavras e entregou todo o seu ser ao exercício da caridade, sem reclamar, sem exigir, desconhecendo blasfêmias. Se tu, Cefas, pretender ver em Maria somente o passado, nele ficarás preso, e quem olhar para trás perderá a energia de prosseguir para a frente. Não queiras contestar a obra de Deus, da qual tu e ela fazem parte na condição de irmãos. Todos somos filhos de Deus com os mesmos direitos e deveres. Não devo falar mais nada sobre esses assuntos, no que tange à tua educação espiritual. Já me conheces há bastante tempo, e se continuar a me negar, perderás a oportunidade de servir comigo na eternidade afora. Conheço as tuas qualidades como homem decidido, mas ainda desconfio da tua segurança, nas mais profundas afirmações que asseguram a esperança nas criaturas, a de que ninguém morre,
e que a vida continua em todas as direções da criação de Deus. Sei o que pensaste logo que ouviste a minha voz, antes de me veres. Duvidaste de que era eu mesmo, mesmo sentindo a minha presença. Vigia, Pedro, o teu raciocínio, que ele está prejudicando a tua intuição. E ainda te digo que serás pedra, onde edificarei a minha igreja. Podes limpar esta dúvida que espreita teus sentimentos, no exercício do bem, e daquele amor sem interrupção, que não especula e que não serve de objeto de feiras. Fez-te qual a criança, para que possas libertar-te das sombras das incompreensões e das negações de ti mesmo. Tu és o semeador, a palavra é a semente, o teu próximo, a lavoura. Cultiva o terreno com gentileza e humildade, e não favoreças a uns mais que a outros. Fez qual o sol, dividindo-se em raios, com a mesma porção de paz e de saúde para todas as criaturas de Deus. Não esqueças a chuva e aprenda com ela a se dividir ao infinito, para ajudares com eficiência. Observar os ventos que viajam sem pouso, semeando vida por onde quer que seja. Não te prendas em ideias pessoais, nem ajuntes tesouros para a tua própria satisfação. Não ames somente aquele que te ama. Que fazes de especial com essa atitude? Eu vim a este mundo como ovelha divina no meio de lobos vorazes, mas sabia disso desde o princípio. Contudo, espero e tenho a certeza disso, que eles mudarão de ideias. O tempo é o melhor agente de Deus, nos corações humanos. Deixei na terra muitos discípulos, além dos 12 homens da minha confiança, que serão contados aos milhares e deverão se multiplicar mais, dependendo daqueles que estão mais perto de mim, e da vida que estes deverão levar. O exemplo, Pedro, no bem comum, é a presença de Deus no coração. E todos aqueles que desejarem manifestar gratidão para comigo, que o façam amando ao seu próximo, porque amar a Deus sobre todas as coisas é um dever primeiro, de uma gratidão maior pela vida. O mestre silenciou-se. Ninguém perguntava. A quietude expressa no ambiente despertava outros sentimentos nas 4 personagens, dentro daquele lar feliz. Um perfume recendia por todo o ambiente, de forma sutil e inexplicável. Invadia a todos uma onda de alegria e uma vontade irresistível de ser melhor. A capacidade de vida crescia, o ar era diferente, enriquecido pela presença de Jesus redivivo. Ninguém tinha vontade de falar nada. Falar o quê, ante a sabedoria do anjo de Deus, que tudo sabia, que tudo conhecia, antes mesmo de surgir o conhecimento na terra. As portas já se encontravam fechadas, não se sabe como e por quem. A casa de Lázaro e suas irmãs foi tomada por uma legião de anjos do Senhor, assistindo àquele que é a luz do mundo da humanidade. Depois de alguns minutos, Jesus voltou a dizer: Simão Pedro Bar Jonas. Que a paz de Deus seja contigo, e que a mesma paz esteja nesta casa. Compreendo as dificuldades que deves encontrar no mundo e junto aos teus companheiros, para me servir, servindo a Deus. No entanto, as dificuldades maiores já passaram. O drama do Calvário e as perseguições aos profetas até os nossos dias não foram nada, se comparados às agressões espirituais de falanges e mais falanges de espíritos das sombras, quando descobriram a minha descida à terra, para ajudar os homens. Séculos e séculos de luta se travaram, mas o bem venceu o mal, e sempre o amor vence o ódio. Não vim à terra por mim, foi pela vontade do Pai que está nos céus. Desejo que compreendas meus esforços no que tange ao meu amor pela humanidade, e peço que faças o mesmo. Mas ama sem mostrar que estás amando, sê bom, no nível da verdadeira bondade, sem desejares que os outros saibam desta tua virtude. Deixa a honestidade invadir teu coração, sem o gasofilácio da vaidade anunciar. Se porventura alguns dos teus companheiros desejarem tomar outro rumo, que não seja o teu comigo, ora por eles e espera, que somente o bem fica de pé, e somente o amor vive para sempre. Pedro, peço que me entendas, porque me entendendo, estás entendendo quem me enviou. Nunca ficarás a sós, se o teu coração pulsar com o meu, no ritmo de Deus. Alia a tua razão aos sentimentos, e te esforça para que a área do coração seja maior, vivendo mais no céu do que na terra. O amor é uma qualificação divina, é o resumo de todas as ciências e de todas as virtudes,
que podes conhecer na terra e no plano da vida maior. Confia em mim, porque já confiei em ti. Espero que nunca mais duvides da bondade do Criador. O teu mandato é longo, a tua missão, espinhosa. A tua pátria é o mundo inteiro e a tua raça, a humanidade. O teu céu, a consciência, o teu Deus, que está dentro de ti, te falará nos momentos oportunos pelo teu mestre, que mora no teu coração. Pedro, apacenta minhas ovelhas. O mestre tirou os grandes olhos da figura de Pedro, que se tornaram uma criança diante dele, e envolveu de um só relance os 3 personagens daquela família, dizendo com mansuetude: Lázaro, tu voltaste à vida, quando já dormias na indiferença da própria vida. Tu voltaste à terra, quando já te despedias dela pelo processo natural das leis de Deus. Tu estás entre os teus, por misericórdia de Deus, mas não penses que terás vida permanente na carne. Tornarás a adoecer e a morrer, para que se cumpra a lei do Senhor de todos os mundos. Foste chamado à vida, não para gozos pessoais na terra. Entrega-te às solicitações das necessidades humanas, procura ajudar aos que sofrem, mesmo que seja apenas com a tua presença, que podes levar-lhes a esperança. Não te esqueças dos inválidos escorraçados da sociedade, e ora pelos obstinados no mal, para que eles se convertam ao bem comum. Reúne, com tuas irmãs, corações generosos, e fez do teu lar o lar coletivo, onde todos encontrem a paz, encontrem Deus. E busca companheiros com o mesmo ideal, de servir por amor e de ser bom por dever, que os céus nunca se esquecerão dos teus atos. A caridade na terra formará tesouros nos céus, e os celeiros de virtudes na consciência acumularão a paz no coração. E olhando firmemente para Marta e Maria, disse com bondade: Podeis firmar o vosso amor de mãe àqueles que baterem nestas portas, pedindo a migalha da alegria. Não deveis vos esquecer do incentivo ao trabalho, e de encaminhá-los para tal dever de cada criatura, porque somente a boa nova de que eu sou portador, e que vem das mãos de Deus, tem o poder de nos encaminhar para a felicidade. A vida na terra é breve, e breve é o mau uso que podeis fazer dela. Compreendo os obstáculos que podereis encontrar em toda a senda da verdade, porém, são eles mesmos que irão mostrar-vos os caminhos mais acertados para a luz. Quem não se esforça, não descobre a vida. Eu deixei para todos os exemplos de como viver bem, para viver na paz de Deus. Voltando a Pedro, disse com sabedoria, no discernimento que lhe era próprio: Simão, pega a tua rede e vai para o mar da vida, pescar homens. A tua profissão é a mesma, somente muda de qualificação. A tua vida não te pertence, porque permanecerás em mim e eu em ti, para que Deus possa manifestar-se com mais proveito, em tua existência. Ora, quantas vezes alimentares teu corpo, sirva-te da súplica bem sentida, para a alma, do mesmo modo que precisas das vestes do corpo. Jamais deves te esquecer de pedir a Deus para que se faça a vontade dele e não a tua. Aprenda o que for de melhor com os outros, esqueça a ostentação, incentiva o certo e silencia o errado, e, quando preciso, combate-o, sem que a tua palavra estrague o momento de ajudar. Não te esqueças, em momento algum, das tuas conversações, de dizer que a morte morreu, e que somente existe a vida. Não deixes de dar exemplos de amor, em todas as tuas expressões de caridade. E novamente te digo: esquece, Pedro, raça, cor e pátria. Essas divisões são dadas por quem desconhece o verdadeiro amor. Ama como eu te amei e serve como eu te servi. E trabalhe em favor de todos, que algum dia o teu júbilo será maior no reino espiritual, e juntar-te-ás comigo, para a glória de Deus. Levanta-te e vai para Jerusalém, que os teus companheiros te esperam com notícias melhores, e a tua ausência preocupa aqueles que te amam pelo coração. E virando-se para os familiares, disse com carinho: Lázaro, Marta e Maria, o vosso lar, o vosso céu, a vossa lavoura espiritual é Betânia. E foi se desfazendo entre as luzes que o cercavam, deixando na mente de todos aquela candura de vida, inerente ao seu ser. O perfume recendeu mais, de modo a embriagar a todos com uma eterna felicidade, e todos se ajoelharam em gratidão aos céus cantando um hino de esperança em favor do mundo e da humanidade faminta de luz e de Cristo.
Pedro despediu-se, chorando de alegria, e tomou o rumo de Jerusalém, pelo caminho que viera. Os discípulos na Galileia. Os discípulos de Jesus receberam recomendação do Mestre de seguirem para a Galileia. Aquela província, uma das mais movimentadas da Palestina, recebia pessoas de diversos países, pois eram muitas as riquezas da região, destacando-se a pesca no Mar da Galileia, lago famoso, alimentado pelo Rio Jordão, que atraía turistas de várias origens. Jesus escolhera a Galileia para suas pregações e suas andanças porque, falando aos galileus, estaria falando em Roma, na Grécia, no Egito e na Síria, na Babilônia e em Cartago, em Éfeso e mesmo em Jerusalém. Simão Pedro, ativado pelo acontecimento de Betânia, na casa de Lázaro e suas irmãs, passou a narrar aos companheiros o ocorrido falando sobre o que o Mestre dissera, do ambiente que se formara com a sua palavra e do perfume que exalava nos momentos em que ele dissertava sobre a boa nova do reino. E todos sabiam que Pedro falava somente a verdade. Os discípulos, ao ouvirem a palavra alegre de Pedro e sentirem o entusiasmo do pescador, reanimaram-se no que concerne à direção espiritual dos seus trabalhos. Conscientizaram-se de que era mesmo Jesus, em espírito, que iria orientar seus passos na divulgação da boa nova do reino de Deus, pelo mundo inteiro. Viajaram sem perceber, de Jerusalém a Betel. Como por encanto, o tempo passou, de Betel a Sicar, daí a Samaria e de Samaria a Nazaré, passando por Naim. E acomodaram-se ao pé do Monte Tabor. O fogo sagrado estava aceso em seus corações, pela alegria de se certificarem que o Mestre dos Mestres já tinha ressuscitado, como ele disse a todos acampados ao pé do monte, onde Jesus se tinha transfigurado, conversando com Moisés e Elias, não tinham outro assunto, senão a presença do Mestre a qualquer momento. Pedro não tinha mais dúvidas. Elas saíram do seu coração na casa de Lázaro, junto a Maria e Marta, mas alguns dos companheiros, de momento a momento, deixavam escapulir ideias nesta forma: será que ele, o nosso Mestre, ressurgiu mesmo? Não chegavam a falar, mas pensavam, e somente a aparição do Senhor poderia tirá-los, os que ainda não o tinham visto, das sombras da incerteza. Alguns dos discípulos discorriam sobre os seus ensinamentos, outros meditavam sobre o que poderia acontecer com a pregação da Boa Nova em outros países, e sobre as famílias que ficaram em Jerusalém. Foi armada uma tenda às pressas, para o colégio apostolar do Mestre, naquele ambiente de alegria e de esperança. O coração de Simão Pedro, com sentidos aguçados, deu sinal de que alguém invisível estava por ali, à espera do momento exato para aparecer. Em silêncio orava com todos os sentimentos que poderia expor numa prece, dizendo: Senhor, sei, pelo aviso do coração, que estás conosco. Não compreendo o processo que usas de ficar invisível e visível aos nossos olhos. Estamos ansiosos pela tua palavra, Mestre. Tem compaixão de nós, tuas ovelhas mais chegadas à alma. Podes notar o nosso desespero pela tua direção. Aguardem, devemos tomar novas diretrizes nesses instantes de dúvida, que são semeadas por todos os teus acompanhantes, principalmente por aqueles que ainda não se certificaram da tua ressurreição. Estes sofrem, Senhor, e esperam os nossos anúncios sobre essa verdade. Pelo amor que tens a todos nós, aparece, surge para o teu colégio, para todos que aqui se reúnem, que vieram para isso, pelo teu mando e pela tua vontade. Agora vejo como é difícil a fé, aquela que nos ensinaste, que transporta montanhas, sendo que as mais difíceis são as dúvidas, a inquietação e o medo. Ainda não aprendemos, nem conquistamos a serenidade, aquela que tens com abundância no coração, vinda do coração de Deus. Alguns dos discípulos ressonavam. O cansaço chegava ao extremo das forças, mas a vitalidade de Pedro ultrapassava o exagero, ainda mais no que se referia à vontade do seu mestre. Os ventos sopravam brandamente, e com ele vinha um silêncio, portador de uma paz indescritível. Pedro já sentia-o de costume, quando na presença de Jesus, um perfume sem comparações. Pôs-se novamente de joelhos e, mesmo sem vê-lo, foi dizendo: Senhor, aqui estamos à tua espera. Orienta-nos a todos sobre o que devemos fazer, e o que deve ser feito. Dá-nos a tua paz. Radiosa luz começou a clarear o ambiente.
O suave aroma aumentava de intensidade e a tenda parecia crescer em suas dimensões, formando-se um céu de estrelas. E Simão chorava. E o Cristo, no meio daquela onda de luz mais linda do que a policromia dos sóis, com mais festejos que as correntes encantadoras de energia dos astros, com mais cadência que as danças rítmicas dos mundos, falou com segurança e meiguice aos seus discípulos, na singela tenda improvisada dos primeiros homens que deveriam sustentar a boa nova do reino de Deus, pela palavra e pelo exemplo, neste modo de falar dos anjos: a paz seja convosco. Pedimos aos céus que os abençoem sempre. É de nosso agrado vê-los novamente juntos, de corações e ideais. Todos tomaram posição de respeito, ansiosos para ouvir a palavra do divino amigo, e este anunciou as diretrizes para os seus companheiros, na urgência que requeria o momento: meus filhos, nunca os deixaria sem rumo nos momentos de aflição. Eis que aqui estou para vos guiar nos caminhos tortuosos da semeadura do bem e da verdade. Não posso estar convosco permanentemente, pois tirar-vos-ia o mérito do trabalho pessoal. Deveis saber que dentro de cada coração se reúnem talentos espirituais, à espera do despertar, e que apenas o Mestre pode dar o toque em seus discípulos, mas não pode fazer o que deverá ser feito por eles. Venho em busca de todas as minhas ovelhas, para que elas não se percam. Venho para orientar todos os meus discípulos, para que não se esfriem nos caminhos do plantio. Venho em busca dos homens que se fizeram ministros, para que o amor verdadeiro seja mostrado, em todas as circunstâncias, à humanidade. Lamento a falta de um dos que me acompanharam, e devo dizer que, quando há necessidade de a lição ser repetida, é porque algo falta no coração para ser firmado. Deus sabe o que faz para o filho em preparo, e eu jamais me esquecerei dele, no que posso ofertar. Falo a todos como o que dirige. Sei e sou consciente dos roteiros que devem percorrer e na verdade vos digo, que a princípio muitos entrarão em desespero por se sentirem sozinhos nos campos dos testemunhos. Porém, vos afirmo, que a perseverança é força indestrutível, quando se refere ao bem da comunidade. Tudo o que vos falei é vigência da lei, é claridade da justiça, são divisões do amor de Deus, que se multiplica para vos ajudar. Não queirais contrariar a palavra do Senhor, para não entrardes em contradição com a própria natureza. Não viemos, mesmo na posição que ocupamos, fazer esquecidas as leis, mas viemos, sim, para cumpri-las, em todas as suas nuances de luz. Sereis divididos e ativados, para levar a boa nova a toda parte e a todas as criaturas. Precisamos de homens decididos e prontos para assumirem as posições a que os testemunhos convidarem. Quando fordes relegados ao abandono, isso será uma prova para que possais fortalecer-vos mais. Não descreais da bondade de Deus, nem internais pensar que vos abandonei. Alimentai a fé e sofreis sem reclamar. Alimentai o amor, e amais sem exigir. Alimentai o perdão e perdoais sem comercializar os sentimentos. Não queirais violentar os sentimentos de ninguém. A liberdade de pensar é dom de cada criatura. Semeai, pelo exemplo de vida nobre, com a nobreza nos passos, a vida reta, com a retidão na cabeça. Semeai a vida operosa, com as mãos ativas no trabalho honrado. Todos os profetas de Deus falaram a meu respeito, porque eu os enviei para tal missão. O tempo não importa. No tempo em que viveis, a missão do homem de bem é falar do amor e da justiça, e viver esse comportamento dia a dia. Eu não somente enviei meus ministros, ficando de fora das lutas, também desci à terra, com o peso maior em meus ombros, para mostrar-vos o valor de uma vida que se entregou para a felicidade de todos. Vou continuar a aparecer junto aos meus seguidores, mostrando os caminhos que deverão seguir, mas não vos tirarei dos sacrifícios, porque somente eles avivam as lições de amor. Creio que estáis preparados, como foram preparados em muitas vidas, nascendo e renascendo sem conta, em muitas escolas do universo. Sei que todos sentis a vida continuar, e, como prova disso, estou aqui, depois do drama do Calvário. Peço que abençoeis a humanidade, pelo bem que podeis fazer a ela, mas, em primeiro lugar, não deveis esquecer os que sofrem e que devem ser consolados, os encarcerados, que devem ser visitados e abençoados nas suas regenerações, os famintos e os que tenham sede e fome de justiça,
pois eles devem ser confortados. Espero que todos volteis a Jerusalém e visiteis toda a família que espera a ressurreição, renovando-a na fé, mostrando a ela as diretrizes do trabalho, do entendimento e da compreensão das leis, que vos mostrei no curto espaço de tempo em que lá estive andando com aquelas pessoas, caminho a caminho. Poucas assimilaram as verdades, como as que compreenderam o que falei e fiz. Mas eu vos tenho como agentes do meu mando, e como discípulos do meu coração. Falarei pelas vossas bocas, onde achar conveniente, e pensarei com as vossas cabeças, quando necessário, e curarei os enfermos nos momentos em que Deus achar melhor, com as vossas mãos. Quando levardes a boa nova a um lugar, eu irei na frente. Quando derdes algum exemplo de amor, estarei presente. Quando enxugardes lágrimas, eu vos ajudarei. Quando renunciardes aos bens materiais, para que a glória do bem seja maior, eu me alegrarei com os vossos corações, por ver e sentir que o verdadeiro amor se estende por toda a terra. Esta é a vontade de Deus, esta é a minha vontade. Tudo estava sereno. Os ouvidos dos discípulos tudo registravam com a maior atenção. Aquela tenda desapareceu, e eles sentiam-se transportados para os céus, onde Deus surgia e falava aos seus corações, sobre o que lhes competia fazer ante a terra, cheia de sombras. Os discípulos assentaram-se na relva fresca, a um aceno do Mestre, e este, em pé, irradiando claridade encantadora, embriagava a todos com fragrância deliciosa, conhecida de todos os presentes. Ninguém discutia o que ouvia. Não trocaram ideias naqueles instantes, para não perderem o tempo com o Senhor. Estavam atentos para ouvir mais. E Jesus, como que abençoando a todos, disse com delicadeza: sei que estais aqui à minha procura. Não duvido da sinceridade dos vossos corações a serviço de Deus, e compreendo que é chegada a hora de, todos juntos, lutando pelos mesmos ideais, trabalharem, separados, a boa semente, a semente da vida. Tudo o que vos ensinei é a verdade, tudo o que fiz é o certo, tudo o que vos indico para fazer, constitui a missão de cada um. Certamente que as dificuldades serão inúmeras, em todos os vossos passos, e somente as vencereis com as armas da fé, no arsenal de luz do coração. Deveis usar a inteligência para a paz de todas as criaturas. Todos os sofrimentos da humanidade advêm da ignorância das leis espirituais. Quando estas ficarem conhecidas por todos, todos terão a paz. Foi essa paz que eu trouxe de meu Pai, e é ela que vos deixo. Não deveis criar problemas em família, principalmente na família dos nossos ministérios, para que os meus ensinos não se percam, por não encontrarem a vivência em quem prega a boa nova. Devo confiar em vós, e vós em Deus e em mim, para que possais ter fé em vós mesmos, ajudando na harmonia do mundo. Vejo pela frente tribulações sem conta. Trago o fogo e devo acendê-lo, para queimar a ira dos homens. Trago a espada e devo empunhá-la em luta sem precedentes, para lutar com o mal e vencê-lo, organizando o bem com Deus. Convido-vos novamente a essa batalha, para que não percais as vossas vidas em pelejas sem proveito. Sacrificai vossos desejos inferiores, e fortalecei a amizade sincera. Sacrificai vossos instintos passageiros, e aumentai os vossos sentimentos de fraternidade. Sacrificai os rancores para com vossos irmãos, e exultai no amor, fogo sagrado de Deus no coração humano. Tomai a prece como selo do dever de cada dia, e nas suas asas de luz, buscai a Deus e também a mim, porque faltando esse esforço, as luzes e a paz de consciência apagar-se-ão nos vossos caminhos para a eternidade. Ajudai-nos a ajudar a todos, pela disposição que faz a alegria no trabalho sem reclamação, e a compreensão sem trocas passageiras. Se quereis confiança, confiai. Se quereis paz, distribuí a paz. Se quereis amor, amai, porque a vida é um eterno plantio, onde somente recebemos o que damos. Jesus fez uma pequena pausa, e prosseguiu com ênfase: meus filhos. Sei que os judeus têm um respeito incomum por Moisés, que seguem os seus passos e veneram sua memória, mas, em verdade vos digo, que sou maior que Moisés. Esse legislador, fui eu quem enviou à terra, para falar de mim e dar algumas diretrizes sobre a minha semeadura.
A cada um dos grandes profetas foi entregue um reparte, e coube a mim dizer a essência, e viver o amor na mais alta esperança para todos os povos. Por agora, possivelmente não serei conhecido, por faltarem condições para que a boa nova se 41 alastre no mundo inteiro, mas o tempo se encarregará disso e, o próprio ar deverá ser, no futuro, o nosso mensageiro. Dias virão em que a palavra circulará à terra, na mesma hora em que sair dos lábios dos homens, e esse dia não tardará. E por esses meios o Evangelho será conhecido por todas as nações, depois vivido por todas as criaturas. Podemos dizer, quando chegar esse momento, que ele será o dia de luz, para clarear as consciências e dar tranquilidade aos corações. É da vontade de meu Pai que está nos céus que comeceis a andar usando a palavra, como semente de amor e, quando necessário, que vos refaçais com a fé, no clima da oração. Não percais o entusiasmo de trabalhar comigo, sob a proteção de Deus, que recebereis a recompensa no reino da luz. Porém, nunca deveis pensar em trocas, por ser este trabalho dever de cada criatura. Sereis agraciados pela presença dos anjos que, de vez em quando, aparecerão em vossos caminhos, vos dando o ânimo correspondente às vossas necessidades. Lembrai-vos de que em muitos lugares sereis apedrejados. Se for o caso, abençoai os ofensores e trabalhai mais em favor dos que sofrem. Em variados momentos sereis encarcerados. Perdoai os inconscientes da verdade e orai por eles, que os anjos estão encarregados de vos assistir e de vos confortar, mesmo nas prisões. Quando a missão vos pedir a própria vida, ganhareis outra de maior dimensão no reino de Deus, onde eu vos espero com o júbilo de um coração de pai e mestre. Confiai em Deus e em mim, que já confiamos em todos que se propuseram a servir ao Senhor. Novamente vos digo que volteis para Jerusalém e lá espereis o chamado para a difusão da boa nova de Deus, que recebereis os poderes espirituais para o grande empreendimento, de sorte a curardes os enfermos, levantardes os caídos, fazerdes andar os paralíticos, dardes vista aos cegos e consolo aos tristes. Ajudai os velhos e as crianças por onde passardes. Perpassou os olhos por todos os companheiros de jornada, sentiu um amor profundo por todos os seus discípulos e ofuscou a sua indescritível personalidade, com luz que os homens não podem identificar de pronto. E tornou a dizer com tamanho carinho, que chegou às raias da piedade: queridos amigos, sei das duras provas que ireis passar por causa do meu nome, mas sei da glória que recebereis com a renúncia que deve ser exercida em vossos passos. Quando chamados para levar o meu nome às criaturas distantes e a países diversos, não leveis 2 túnicas, esquecei os alforjes e não pensais em provisões, como não deveis carregar ouro nas cintas. Vede os lírios e as aves quando viajam, e que nunca se apresentam em tristezas. Fazei o mesmo, que o vosso Pai que está no céu saberá dar condições de vida, para que pregueis a vida e a esperança a todas as criaturas. Deixo-vos a minha paz, e ela vos dou como Deus a dá. Andai, que andarei convosco, como o céu determinar. O aroma do ambiente recendeu de perfume mais acentuado, e Jesus, sorrindo, acenou as mãos para seus discípulos, como que dizendo: até breve, companheiros. Todos se levantaram, imantados de alegria e contentamento, já decididos a colocar os pés a caminho de Jerusalém. Aguardem, a história continua.